Você está acostumado a ler em dispositivos digitais, Kindle, leitores digitais de uma maneira geral e até mesmo no computador? Está acostumado a buscar leituras em PDF? Então esse vídeo é para você e para você aprender a fazer uma redação maravilhosa discutindo sobre essa questão. O nosso tema de hoje, pessoal, anote aí, é o seguinte: os desafios da leitura na era digital. Um tema muito importante, muito interessante, e eu vou trazer para vocês nesse tema tese, argumentos, repertórios socioculturais e também propostas de intervenção. Então, papel e caneta e bora estudar! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante: os desafios da leitura na era digital. Se você for produzir uma redação sobre esse tema, o que eu consideraria mais interessante e mais importante que você colocasse como tese seria a ideia que, de fato, a leitura tem vários desafios na era digital. Temos vários desafios relacionados à leitura nessa nossa era digital. Por que nós temos desafios? Essas pessoas, elas estão literalmente expostas a um conteúdo meio infinito na internet, nas redes sociais, e as pessoas nem sempre sabem fazer a leitura da maneira correta. E aí você pode aproveitar e colocar como argumento um grande desafio. Nosso grande desafio é a falta de educação midiática. As pessoas muitas vezes não sabem quais são os riscos relacionados à navegação na internet. Elas podem buscar leituras que não sejam tão produtivas, elas podem buscar leituras que não sejam tão enriquecedoras devido a esse acesso muito farto e absurdo nos meios de comunicação. Se você fosse pensar há algumas décadas, se a pessoa quisesse fazer uma leitura, ela teria necessariamente que ir a uma biblioteca. E a biblioteca geralmente já traz livros que passaram por algum tipo de curadoria para que sejam depois adquiridos por essa biblioteca. Já na internet, nós não temos nenhum tipo de processo de curadoria. Os textos, eles estão literalmente soltos nesse oceano de informações, o que faz com que a leitura possa ter maiores desafios. Você pode trazer também um desafio muito grande, que é a questão do hipertexto. Não sei se você já estudou isso em linguagens, mas nós temos uma leitura muito hipertextual quando nós estamos na internet. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Nós estamos, nos meios digitais, nós estamos guiando a nossa leitura por nossa conta. Então, às vezes, você vai ler um pouquinho um texto, vai passar para outro texto, vai ler mais um pouquinho, vai pegar mais alguma informação em um textinho aqui, vai ficar literalmente pulando de site para site, de link para link, e aí muitas vezes essa leitura ela acaba se perdendo. É o que a gente fala da relação entre o hipertexto e a superficialidade. Muitas vezes as pessoas que veem e que têm acesso a várias leituras ao mesmo tempo, essas pessoas elas acabam de certa forma sendo superficiais, aprendendo um pouco de tudo e muitas vezes nada de maneira aprofundada, o que acaba sendo também um grande desafio dessa leitura digital como um todo. Você pode trazer também como argumento uma discussão muito interessante. Se a leitura digital ela já é um grande desafio para quem tem acesso, imagina para quem não tem. É muito interessante que você problematize falando, por exemplo, da falta de acesso a recursos digitais no Brasil. Enquanto algumas pessoas têm acesso a muita informação, enquanto algumas pessoas estão literalmente nesse oceano de informações digitais, outros indivíduos não conseguem ter o mesmo acesso à informação, o que seria e o que é de fato um grande problema. Todos deveriam ter acesso igualitário, mas nós sabemos que no Brasil não é bem assim que funciona. Então o que seria interessante para a gente pensar lá na frente como uma proposta de intervenção? Oferecer um acesso que seja mais justo, mais democrático desses recursos digitais e ensinar as pessoas a utilizarem de fato esses mecanismos. É o que seria o mais interessante da história. Mas antes de detalhar isso, eu quero falar com vocês alguns repertórios socioculturais que são interessantes e que funcionariam muito bem nesse tempo. Um primeiro repertório interessante seria
um filme que eu acho que todo mundo aqui já assistiu, que é o Tempos Modernos. Tempos Modernos, filme do Charlie Chaplin, ele é do início do século XX e ele fala da introdução da máquina no cotidiano. A introdução da máquina em uma empresa onde um operário começa, de certa forma, a concorrer com o uso dessas máquinas. Ele quer ter a mesma produtividade que as máquinas, a gente já sabe que isso não vai dar certo. Essa questão da relação homem-máquina, essa relação muito tortuosa entre o homem e a máquina, o homem e os recursos tecnológicos, é algo que hoje tem incomodado bastante no século XXI. A gente poderia ter a tecnologia como uma grande aliada, como uma ótima fonte de informação, mas muitas vezes as pessoas acabam não usufruindo tanto dessa possibilidade. E a leitura digital mostra um pouco disso. As pessoas que acabam não se aproveitando tanto de um recurso que poderia ser muito interessante se a leitura fosse feita com consciência. Você pode colocar que da mesma maneira que em tempos modernos há uma relação tortuosa com a tecnologia, no cotidiano do século XXI isso também ocorre com bastante frequência. Você pode também trazer uma frase que eu diria que é daquelas frases coringas que nós temos para temas relacionados à tecnologia. E essa frase foi dita por um cara espetacular. Ninguém mais, ninguém menos que Steve Jobs. É, meu povo, Steve Jobs, ele diz a seguinte frase: a tecnologia move o mundo. Essa frase ela serve para a gente amarrar em todos os possíveis temas tecnológicos. E você pode falar basicamente o seguinte: o Steve Jobs ele afirma que a tecnologia move o mundo. De fato, isso acontece. De fato, a tecnologia ela é capaz de gerar as mais diversas transformações no mundo em que vivemos. Mas muitas vezes os indivíduos fazem um uso inadequado, o que acaba sendo um grande problema. E aí você pode comentar dessas pessoas que ficam muito nessa leitura hipertextual e não se aprofundam em determinados assuntos, algo que pode ser extremamente desafiador. Além disso, você pode trazer um documentário muito bacana para rechear a sua discussão, que seria o Dilema das Redes. Acredito que você já tenha visto o documentário Dilema das Redes. Ele problematiza bastante essa questão do uso excessivo dos dispositivos digitais e como as pessoas no cotidiano acabam sendo manipuladas, acabam caindo muitas vezes em ciladas relacionadas à tecnologia por não terem de fato educação midiática, por não aprenderem como navegar da maneira certa. Da mesma maneira que as pessoas podem ser persuadidas por não conseguirem navegar da maneira certa, elas também podem não adquirir o conhecimento que seria recomendado pela leitura. Muitas vezes porque eles vão buscar fontes pouco confiáveis, muitas vezes porque o mesmo indivíduo vai ler um pouquinho de cada fonte e não vai se aprofundar no conhecimento, o que seria também muito interessante para a gente discutir. Além disso, você pode colocar um repertório também maravilhoso, que é o filme brasileiro Bacurau. Você já viu Bacurau? Bacurau é um filmaço brasileiro maravilhoso. Em uma determinada cena de Bacurau, nós temos o candidato à reeleição como prefeito da cidade, o Tony Júnior, que ele vai lá para Bacurau e ele vai buscar alternativas para conquistar votos da população. Ele pega um caminhão, para na frente da escola e ele despeja uma caçamba cheia de livros na frente da escola, de uma maneira totalmente displicente, sem a mínima preocupação com a leitura. No fim das contas, o que ele queria realmente era conquistar voto. Você pode usar essa ideia do Tony Júnior em Bacurau para falar que muitas vezes os governantes não estão tão interessados, tão preocupados com estratégias que sejam relevantes em relação à leitura. Muitas vezes as pessoas não têm um acesso como deveriam ter essa ferramenta e esse problema vai permanecer na sociedade brasileira, o que é muito interessante e pode aparecer no seu texto. E aí você já sabe, se nós temos vários problemas, se nós temos vários repertórios, nós precisamos das nossas suculentas propostas de intervenção. Então anote aí algumas propostas que nós poderíamos usar para solucionar os problemas apresentados. Em primeiro lugar, você pode colocar sobre a importância de se haver uma discussão sobre a educação midiática nas instituições de ensino, educação midiática nas escolas. Seria muito importante, muito interessante que tivéssemos nas instituições uma discussão sobre educação midiática, até para que as pessoas saibam ler, saibam navegar nos recursos digitais, reconheçam os principais desafios. A educação midiática traria isso e deveria ser oferecida, é claro, pelo próprio Ministério da Educação,
que seria o nosso agente. Uma segunda proposta interessante e importantíssima aí para aumentar o acesso aos recursos digitais seria o barateamento de recursos digitais. Barateamento de dispositivos de leitura digital, por exemplo. O que seria importante? Que o governo conseguisse reduzir os impostos desses produtos, por exemplo, para que a população pudesse ter mais acesso, para que a população pudesse ter um acesso efetivo a esse tipo de recurso, a esse tipo de dispositivo, o que nós sabemos que não é tão frequente no nosso país. Por último, para fechar a nossa proposta de intervenção, você pode comentar, por exemplo, sobre a importância de termos estratégias, propagandas para incentivar a leitura no nosso país. Se a gente vai aumentar o acesso aos dispositivos digitais e as pessoas vão ter mais educação midiática, nada mais interessante que incentivar a leitura, porque esse processo é muito interessante, mas a leitura deve ser feita da maneira certa. Quem faria esse tipo de incentivo? Quem faria esse tipo de ação? Nesse caso, nós colocaríamos especificamente como agente da nossa proposta de intervenção o governo federal. Tranquilo, meus queridos? Tudo lindo, maravilhoso, perfeito, espetacular para você fazer aquela redação incrível? Então, sensacional. Se você gostou do nosso vídeo, clique no joinha, clique no sininho para notificações, não deixe de se inscrever no canal e se você quiser que eu comente algum tema, manda aqui para mim nos comentários, me adicione depois lá no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!